queria apresentar para a turma a editora Andrea Jacobson Studio. O meu nome é Andrea e essa editora ela existe desde o ano 2000, ou seja, temos 22 anos de atuação. E nesses 22 anos, a gente fez quase 150 livros, com uma característica muito peculiar, que são todos ilustrados. Em geral, a gente tem 30% de texto e 70% de imagens. Eu acho que isso tem muito a ver com os tempos modernos, né? Que a gente gosta de uma mensagem visual. Dizem que uma imagem fala por 1000 palavras, e eu concordo. Eu acho que a gente explorar uma imagem enriquece qualquer argumento. Então, esses livros que a gente faz, eles versam muito assim sobre história do Brasil, história do Rio de Janeiro e meio ambiente, que a gente percebe assim como temas mais urgentes, né? Assim, o meio ambiente, a gente depende dele para viver, toda hora está se falando do que acontece com o meio ambiente, se tem mudança climática, se não tem mudança climática. Então, a gente está sempre explorando esse tema e, principalmente, a forma como a gente usa o ambiente onde a gente vive, a forma como a gente se relaciona com a cidade onde a gente vive. E a gente ter conhecido a Gol de Letra foi um momento feliz na nossa carreira, porque a gente sabe que livro ele não tem a capilaridade que a gente gostaria que tivesse. Então, o fato de a gente poder trazer um autor para conversar com vocês, de vocês receberem esses livros, para a gente é um sonho realizado. A gente está muito, muito feliz e eu espero que vocês gostem, porque a gente se esmera, a gente tenta realmente fazer o melhor. E em cada livro que a gente faz, tem eu como editora, a Renata, que vocês já conheceram aí pessoalmente, como produtora. A gente tem uma pessoa que é responsável por comercializar os produtos, a gente tem um vendedor, uma administradora, mas em um ano a gente acaba tendo, às vezes, até 30, 40 pessoas terceirizadas, que são autores para temas específicos. E esse livro que vocês têm aí, não sei se vocês estão com ele em mãos hoje, do professor Carlos Cova, ele, para mim, é um tema que eu desconheço, eu não tenho muita afinidade com matemática, eu sou realmente uma humanoide, então, ler esse livro do Carlos Cova foi muito bom, porque ele consegue explicar coisas complexas de uma forma simples. E eu queria apresentar para vocês, então, o autor do livro. Ele escreveu os textos, ele fez toda a pesquisa, inclusive levantou boa parte das imagens que vocês viram ilustradas aí nessas páginas. Então, o Carlos Cova, ele é doutor em engenharia de produção, ele tem um currículo que é assim, quase que inacreditável. Então, ele é doutor em engenharia de produção pela COP, Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ele é especialista em sistemas, especialista em educação à distância, olha, isso assim, totalmente século XXI, 2022, pós-pandemia, maravilhoso. Economista, advogado, contador pleno, administrador, e foi professor da Universidade Federal Fluminense por 20 anos. Quer dizer, ele deve ter começado aos 15 para fazer tudo isso, mas enfim. Então, eu acho que vai ser bacana ouvir o que ele tem a dizer, e vocês podem acompanhar aí com o livro e ver as imagens e depois ler o texto com mais calma. Então, professor Carlos Cova, a palavra é sua. Obrigado, Andréia. Boa noite a todos. Espero que esse tempo que vocês vão ter aqui conosco seja bastante gratificante, não é? Promissor e realizador. O nosso livro, conforme vocês já devem ter observado, essa proposta, né, que a Andréia tem de fazer um livro ilustrado, torna ele de fácil leitura. A leitura, eu acho que é agradável. Então, realmente, foi um desafio trazer um assunto que, para muitos, é complexo e é denso, e nós aqui hoje temos o compromisso de demonstrar que não é bem assim, não é? Para fazer com que esse assunto ele seja compreendido por muitos. Esse é o nosso propósito. Ao longo da história da humanidade, à medida que as civilizações foram se constituindo, foram se formando,
uma série de instituições novas foram surgindo com o propósito de melhorar as relações econômicas e sociais daquelas sociedades. E com a Bolsa de Valores não foi diferente. A gente vê aí no livro que, no final da Idade Média, vocês devem ter estudado, ou estão estudando isso, né, para o Enem, nas cidades, nos burgos, uma das coisas que congregavam as pessoas eram os mercados, onde eles iam trocar as suas mercadorias. E foi exatamente num ambiente de mercado, né, um espaço como esse, que a gente pode dizer que surgiu a primeira Bolsa de Valores, que foi lá na Holanda. Em que momento? Quando, pela primeira vez na história da humanidade, alguém teve a ideia de fracionar a propriedade de uma empresa e negociar essas frações. Isso aconteceu com a Companhia das Índias Ocidentais, que era uma companhia holandesa que tinha uma característica militar e mercantil para explorar, sobretudo, as especiarias, não é, fora da Holanda, no ultramar. E se percebeu que era, de fato, possível que várias pessoas fossem detentoras da propriedade de uma empresa e, mais do que isso, que naquele ambiente, naquele espaço, a hora que eles quisessem, eles poderiam renegociar essa propriedade. Esse foi um avanço inestimável para o sistema econômico dos países que começaram a implementar suas bolsas de valores. Por quê? Porque, através de uma bolsa de valores, passou a ser possível, então, criar um mecanismo que se chama, até hoje, de subscrição, fazendo com que uma ideia empreendedora, a ideia de um negócio, pudesse ser financiada por meio da capitalização, né, de várias pessoas que, aportando seus recursos em pequenas frações de propriedade, né, que são as ações, pudessem, assim, viabilizar aquele empreendimento. Então, essa nova forma de mobilização de capital foi fundamental para o desenvolvimento das economias dos países que a implementaram. Então, a gente verifica que isso aconteceu com muita proficiência na Inglaterra, na Holanda, de um modo geral, nos países europeus que se desenvolveram mais rapidamente na Revolução Industrial. Então, eu vou passar um pano rápido sobre isso que eu estou discorrendo e partir para o Brasil, né? Junto com Dom João VI, quando ele veio fugido das tropas de Napoleão Bonaparte, abandonando Lisboa em dezembro de 1807, aqui chegando em 1808, junto com ele e com a corte que o acompanhou, veio também a concepção do que seria uma bolsa de valores nascente. E porque eles já tinham, desde aquela época, a percepção de que era necessário esse espaço de negócios para o desenvolvimento da economia de um país. Então, a gente vê também a Bolsa de Valores aqui no Brasil surgindo inicialmente na Bahia, em 1817. Então, a primeira Bolsa de Valores no Brasil ela foi fundada em Salvador, em 1817. Embora a Bolsa de Valores aqui do Rio de Janeiro, a concepção dela já existisse desde o ano em que Dom João VI chegou. Mas ela só efetivamente foi constituída já em 1820, naquele local que vocês conhecem hoje pela Casa
França-Brasil, ali perto da Candelária. E a primeira empresa a ter ações negociadas na Bolsa Brasileira foi o Banco do Brasil, mas não esse Banco do Brasil atual. Um Banco do Brasil constituído lá atrás, não é? Com apenas 1.200 ações. Esse Banco do Brasil ele foi praticamente extinto por ocasião do retorno de Dom João VI, que levou todo o ouro que tinha no Banco do Brasil embora com ele para Portugal. Bom, a partir daí, estavam lançadas as bases de uma bolsa de valores aqui no Brasil. Então, ao longo do século XIX, ocorreram alguns lançamentos, algumas iniciativas. Vocês vão verificar aí que um evento muito curioso ocorreu logo após a proclamação da República, que a história registra pelo nome de encilhamento, numa associação com aquele momento que os cavalos vão iniciar a corrida no jockey. Era um momento tenso, um momento frenético, e esse foi o nome dado ao que aconteceu aqui no Brasil logo após a proclamação da República, em que houve um movimento especulativo muito forte nas bolsas de valores. Depois a gente vê um processo muito lento ao longo do século XX, no tocante ao desenvolvimento do nosso mercado de capitais e da nossa bolsa de valores, né? Muito lento, porque era um processo burocrático, cartorial, muito cheio de regulamentação e pouco efetivo. Então, a nossa bolsa de valores praticamente se arrastou ao longo do século XX. Só com o advento da Lei de Mercado de Capitais, em 1964, e uma série de aperfeiçoamentos institucionais ocorridos naquela década, na década de 60, é que a Bolsa de Valores teve novamente, vamos dizer assim, um upgrade, e passou a se constituir efetivamente numa fonte de recursos para o financiamento e expansão das empresas. Porém, novo salto ocorre já na década de 90 com o advento do Plano Real. E aí a gente tem uma combinação de duas coisas. Um movimento que ficou conhecido como privatização, em que a maior parte das empresas públicas que não tinham mais como ser financiadas pelo governo, que estava completamente sem caixa, passaram para as mãos da iniciativa privada, que as capitalizaram, fazendo com que houvesse, então, uma expansão dessas empresas e uma consequente valorização. Nesse meio tempo, vamos dizer assim, da década de 70 para a década de 90, ocorreu também uma forte inovação tecnológica no âmbito das bolsas de valores, fazendo com que o processamento das negociações por meio da tecnologia de informação e comunicação operassem de forma mais rápida, de forma mais precisa. Tudo isso fez com que o nosso mercado de capitais começasse a assumir uma preponderância, sobretudo ao final da década dos anos 90 e início dos anos 2000. Porém, aqui no Rio de Janeiro, especificamente, isso é tratado no livro e vale a pena, eu acho que merece, por parte de vocês todos, até um debate em sala, se for o caso. Existe uma confusão, ou talvez um sentido equivocado no uso de algumas palavras. Por exemplo, eu lanço uma pergunta para a turma e gostaria que alguém ao microfone respondesse o sentido do que eu vou perguntar. A palavra especulação de mercado para a turma é uma coisa boa ou é uma coisa ruim?
Joguei a bola para vocês. Estevão, consegue abrir a câmera, Estevão, de um dos equipamentos? Que aí o Carlos vê. Seria boa. Seria boa? Alguém está respondendo? Então, especulação de mercado é uma coisa boa ou uma coisa ruim? Eu entendi que alguém falou boa. A turma concorda? Por que eu fiz essa pergunta? Porque na década de 80, mais especificamente em 1989, no mês de junho, um famoso mega especulador, eu não vou declinar o nome da pessoa aqui, porque é viva e é uma pessoa que ainda tem muita importância. Consta que ele foi o responsável pela um problema que ocorreu, uma quebra que ocorreu no mês de junho na Bolsa de Valores do Rio de Janeiro, porque existia uma Bolsa de Valores no Rio de Janeiro. Eu, particularmente, fazendo uma análise desapaixonada e técnica da questão, eu diria o seguinte: ele jogou com as regras do jogo. O jogo é que não estava preparado para um jogador do porte dele. Mas, como é comum aqui no Brasil, as pessoas sempre procuram um culpado para as coisas, e ele se tornou o grande vilão da história. Isso está no livro, tá? Mas as pessoas se referiam a ele como mega especulador, o que gerou na cabeça de muita gente a noção de que especulação é uma coisa ruim. E se vocês responderam que é uma coisa boa, vocês estão corretos, porque não existiriam mercados sem que existisse também os especuladores. Os especuladores são atores saudáveis do mercado. O que é errado, e inclusive é criminoso, é a figura do manipulador de mercado. Então, guardem isso. O especulador de mercado é um personagem necessário ao mercado. Agora, o manipulador não. O manipulador é um criminoso que se vale de artifícios para, retendo informações privilegiadas ou lançando informações não verdadeiras, fazer com que o mercado se torne favorável para as suas operações. Então, essa é uma distinção muito importante. O especulador é saudável ao mercado. O manipulador é um criminoso e é extremamente prejudicial ao mercado. Esse é um ponto importante. Muito bem. O fato é que, em 89, a Bolsa de Valores do Rio de Janeiro sofreu uma grande ruptura, uma grande intervenção, porque ocorreram operações que não conseguiram ser pagas. E isso, numa Bolsa de Valores, é o fim. Isso gera intervenção da Comissão de Valores Mobiliários, isso gera Ministério Público, isso gera ação na Justiça, isso gera prejuízos para muita gente. E, ao longo dos anos 90, a Bolsa de Valores do Rio de Janeiro perde credibilidade e perde negócios, a ponto de, no ano de 2003, ela ter sido absorvida pela Bovespa de São Paulo, atual B3, e ter encerrado as suas operações no Rio de Janeiro. Então, quem passa lá na Praça 15, aquele prédio bonito, espelhado, era ali que funcionava a Bolsa de Valores do Rio, e foi ali que se encerrou o pregão em 2003. Eu pergunto novamente para a turma: vocês acham que o fato da Bolsa de Valores do Rio de Janeiro
ter encerrado as operações e todas as operações bursáteis, ou seja, de bolsa, estarem concentradas em São Paulo, prejudicou a economia do estado do Rio de Janeiro? Eles vão Lanço a responder. bola para vocês. Está ouvindo? Não ouvi. Você está ouvindo? Está ouvindo? Ainda não ouvi. Professor, então faz aí um telefone sem fio. O que a turma está Peraí. respondendo? Você está ouvindo? Estamos ouvindo. Eu estou ouvindo, Carlos. Eu estou ouvindo. Chega, não abre os dois, porque senão dá microfonia. Então, peraí, deixa eu desligar alguma coisa aqui. Já desliguei para você. E agora, estão ouvindo? Ah, que coisa linda. Peraí, eles vão responder. Vocês acham? Ouviram? Elas disseram que sim, que foi uma coisa ruim. A gente ouviu Foi só uma vocês coisa acham. ruim, né? Isso. Ah, tá. Foi uma coisa ruim. Então, eu vou dar alguns exemplos para vocês com números. Eu acho que vocês, não sei se todos tiveram oportunidade de conhecer o centro do Rio de Janeiro há uns 20 anos atrás. O centro do Rio de Janeiro era uma coisa pujante, viva, pulsante. A gente andava ali da Presidente Vargas até a Praça 15, até a Cinelândia, era um mar de gente. Todos os comércios, todo o comércio funcionando, aberto, era muita coisa. E hoje, quando a gente anda no centro do Rio de Janeiro, parece que é domingo. Tamanha quantidade de lojas fechadas, o comércio fechado, uma sensação de abandono, uma sensação decadente, de fim de festa. Então, eu vou dizer para você... e outra coisa também, as próprias barcas que transportam passageiros para Niterói tiveram que alterar os seus horários porque não tem passageiro vindo para o Rio. Por que será? As pessoas desistiram de vir para o Rio? Muito bem. Quando a Bolsa de Valores do Rio de Janeiro funcionava, existiam, num raio de 500 metros da Bolsa, cerca de 600 empresas relacionadas ao negócio financeiro. Corretoras, seguradoras, financeiras, empresas de factoring e uma série de outros negócios associados. Hoje, não existem 50 com essas características. Então, todas essas pessoas ou foram para outros lugares, muita gente foi para São Paulo, para onde foi o mercado. Outras manifestaram um fenômeno urbano que se chama mudança de centralidade. O Rio de Janeiro migrou para a Barra da Tijuca. Isso esvaziou o centro. Bom, se eu tenho 550 empresas a menos, imaginem que essas empresas tinham, em média, 50, 60, até muito mais, até 200, 300 colaboradores. Essas pessoas agora não estão mais ali no centro do Rio de Janeiro, não precisam mais almoçar, não precisam fazer suas compras de urgência. E isso provocou também o esvaziamento econômico do entorno do Rio de Janeiro. Então, reparem que o efeito em cascata do fim da Bolsa de Valores do Rio de Janeiro acarretou o colapso do centro da cidade e do seu entorno. E isso é de difícil percepção para quem não é do mercado financeiro. Quem não compreende essa dinâmica, sobretudo os formuladores de políticas públicas, não entendem o efeito extremamente prejudicial que o fim de uma bolsa de valores pode acarretar para um espaço econômico regional. Por isso que, em algum momento, no final do livro, a gente faz essa reflexão e chama essa questão ao debate. A recuperação econômica do nosso Rio de Janeiro
ela necessariamente passaria pelo restabelecimento de um espaço de negociação bursátil, né? Ou seja, uma bolsa, seja lá de que tipo de instrumentos do mercado financeiro. Muito bem. Eu gostaria de saber dessa nossa seleta audiência se a maioria tinha algum conhecimento anterior sobre os mercados financeiros. Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta vem na sequência. Se para essa seleta audiência o mercado financeiro era e continua sendo um mistério, alguma coisa que não faz parte da realidade de vocês. E a terceira pergunta, se haveria interesse de vocês em aprofundar conhecimentos no âmbito do mercado financeiro. Então, respondendo aí para minhas perguntas. São 3 perguntas. Então, vamos por partes. Vamos lá pedir a primeira pergunta para que eles possam responder e depois a segunda e assim consequentemente. Você pode refazer a primeira pergunta? Primeiro, se vocês já tinham um conhecimento anterior, se isso fazia parte do cotidiano, se havia essa realidade dos mercados financeiros, fazia parte das percepções sociais, políticas, econômicas de vocês. Essa é a pergunta. Sim ou não, galera? Não. Não. Só tive um aluno aqui. Não. Eu tenho 4 alunos, numa turma de 25 alunos relativamente, que disseram que tiveram um olhar mais aguçado para a Bolsa. O restante, a maioria, não. Perfeito. Então, a primeira pergunta está dentro da minha, vamos dizer assim, perspectiva. Agora, deixa eu só te fazer uma pergunta. Eles Sim. depois vão querer te fazer perguntas, tá? Claro, eu estou aqui à disposição. Sem problema. Muito bem. A segunda pergunta é se vocês entendiam o mercado financeiro, a Bolsa de Valores, como algo que está fora da sua realidade, algo além das suas possibilidades. Vamos lá, galera? Sim, fora das possibilidades e da realidade deles. Perfeitamente. Pergunta 3. Se vocês gostariam de aprender mais, e aí um desafio adicional, e entrar no mercado financeiro. Sim, geral. Pessoa que unânime? Então, tá bom. Olha só, eu coloquei aqui no chat um link de adesão a um grupo de WhatsApp que eu estou formando, porque eu vou oferecer a oportunidade de vocês e quem mais estiver disposto a aderir a um curso de iniciação ao mercado financeiro. Nós vamos passar um mês jogando informações para vocês nesse grupo de WhatsApp e depois a gente vai fazer uma live periódica onde a gente vai apresentar os conceitos paulatinamente, de sorte a inserir vocês, vamos dizer assim, num curso introdutório. E para aqueles que quiserem continuar, a gente vai avançando. Eu sou professor, a minha empresa chama-se Aleph Educacional, e a gente tem essa proposta de educação financeira e de educação para o mercado. Então, eu sei que vocês não têm esse link, porque vocês não estão aqui como coparticipantes dessa reunião por Zoom. Mas eu já copiei o link. Copiou o link e vai passar para a galera, né? Claro, sem dúvida. E aí, eu coloquei no nosso grupo do WhatsApp lá, tá? Para você poder copiar. Pode deixar. Então tá bom. Então, a partir de amanhã, à medida que essas adesões forem surgindo,
não é? A gente vai dar, nós da AVF Educacional, nós vamos dar novas instruções para vocês, e o meu objetivo, enquanto educador, é disseminar esse conceito tão importante. Ele não está fora da realidade de vocês. Apenas colocaram um biombo, colocaram um tapume, não permitiram que vocês enxergassem essa possibilidade. A gente trabalha com educação financeira e eu poderia dizer a vocês o seguinte: a educação financeira ela se complementa com a educação para o mercado. Aqueles que começarem hoje e que forem persistentes, disciplinados, sistemáticos, vão ter uma possibilidade enorme de estarem assim com as suas vidas completamente mudadas dentro de 15 a 20 anos. E quando eu falo mudadas, é mudadas mesmo, entendeu? Ter uma outra percepção de mundo, uma outra realidade, um outro entendimento, porque soube utilizar uma ferramenta que é o mercado financeiro em seu próprio benefício. O futuro vai dizer se eu estou certo ou se eu estou errado. Mas eu estou dando um depoimento, olha o gatinho aí aparecendo, de uma experiência pessoal. Eu comecei a operar no mercado financeiro assim, de uma forma bem cautelosa, depois de uns 5 ou 6 anos que eu já dava aula de finanças. Isso foi por volta aí dos meus 34 anos, aproximadamente. Eu já passei bastante dos 50, mas hoje eu posso dizer para vocês que a maior parte da minha renda vem do mercado financeiro. Então, é uma coisa que funciona. O mercado financeiro não vai fazer você ficar rico daqui a 6 meses, como o pessoal promete aí com as criptomoedas. Aliás, das quais eu sou um crítico profundo. Existe um capítulo desse livro que vocês receberam que fala sobre a bolha das tulipas. Para mim, a bolha das tulipas é exatamente o que está acontecendo agora com as criptomoedas, só mudou o nome. As tulipas e as criptomoedas, para mim, são muito semelhantes. Então, fica assim, ficamos aí com esse combinado. Aqueles que aderirem vão ter um curso de iniciação aos mercados financeiros e a gente vai em frente. Não esmoreçam, não se sintam desestimulados e o mercado vai se abrir para vocês em breve. Agora, quem está disponível para as perguntas sou eu. Boa noite, professor. Boa noite. Boa noite. Estamos. Meu nome é Stephanie, eu tenho 22 anos. Ai, meu Deus. Ai, eu tô com vergonha. Em relação a um grupo do WhatsApp sobre as finanças, se só o pessoal daqui do Gol de Letra pode entrar. Olha, eu tenho um pedido para vocês. Eu quero que vocês espalhem isso aqui pelo Rio de Janeiro inteiro. Entendeu? O que vale para um tem que valer para todo mundo. Se vocês tiverem educação financeira, se vocês tiverem educação para o mercado, isso é libertador, meus amigos. Isso vai dar a vocês uma nova visão de mundo, uma nova perspectiva. Espalhem essa notícia. Espalhem. Está aberto para quem quiser entrar. Para quem quiser entrar. O WhatsApp agora vai passar de 256 membros para ficar que nem aquele outro, né? Me fugiu o nome agora. Hã? Telegram. O Telegram. Então, eu quero mais que todos vocês, todos, e quantas mais pessoas puderem aprender esses conceitos. Por exemplo, aqui no Brasil,
uma parcela muito pequena da população, agora que a Bolsa de Valores chegou a 5, 6 milhões de pessoas aqui no Brasil, aproximadamente. Nos Estados Unidos, mais da metade da população adulta tem na Bolsa de Valores uma fonte de capitalização, de investimento. Olha que diferença. Então, pensar mercado, pensar finanças, é pensar o seu próprio futuro. É fazer vocês compreenderem uma dinâmica, uma relação econômica, social, política, que normalmente vocês não percebem por não se envolverem nesses assuntos. E daqui a algum tempo, e eu diria daqui a pouco tempo, 1, 2, 3 anos, vai ser difícil alguém enrolar vocês com uma historinha qualquer, porque vocês vão ter uma outra visão de mundo. Esse é o meu objetivo para vocês. Eu quero que vocês tenham uma outra perspectiva, uma outra visão de mundo. Compreendam por que a gasolina está cara, compreendam por que o dólar está em torno de R$5. Enfim, compreendam o que é inflação, compreendam o que é taxa de juros e qual o reflexo que isso pode ter na vida de vocês. E, sobretudo, o meu maior objetivo é que vocês saibam fazer escolhas a cada 2 anos, olhando para aqueles que vão representar vocês e entendendo de fato o que eles estão oferecendo, o que eles estão entregando. Esse é o meu maior objetivo. É que vocês não sejam enganados por palavras vãs. Pode perguntar? Boa noite, me chamo Jean. E um dos maiores fatores da bolsa dos investidores são as estatais brasileiras. Não estou ouvindo, não ouvi. Alô? Agora sim. Tá, o senhor começou falando de privatização de bolsa. E dos ativos mais nacionais da bolsa são as estatais brasileiras, a qual o Brasil possui o sócio majoritário. Queria saber do senhor o que o senhor acha dessas privatizações e da privatização para tudo, deixando apenas para saúde, educação, segurança. Olha só, a gente não pode confundir coisas que costumam ser discursos políticos rasos para distorcer o entendimento das pessoas. Eu vou dar um exemplo para você. A antiga Companhia Vale do Rio Doce, atual Vale, ela, durante 50 anos em que foi pública, teoricamente, é de todo o povo brasileiro. Nesses 50 anos, ela entregou, sob forma de participação de lucros, à União Federal ou ao povo brasileiro, ela entregou o equivalente a 2,5 bilhões de dólares, 50 anos. Após 10 anos de privatizada, e após ela se valorizar quase 20 vezes depois da privatização, ela entregou para o governo, sob a forma de tributos, em 10 anos, o equivalente a 5 bilhões de dólares. Então, em 50, quando ela era da gente, do povo, ela entregou 2,5. Em 10, quando ela era dos empresários, eles pagaram impostos e devolveram para o governo 5 bilhões. Fatos e dados. A gente não tem como brigar com fatos e dados. Esse é o primeiro argumento. O segundo, para eu responder essa pergunta, eu preciso antes saber de vocês o que vocês acham
do lucro excessivo das empresas privadas, o lucro, tal do lucro, o lucro do banco, o lucro agora da Petrobras e a gasolina subindo, esse tal de lucro. Esse lucro é uma exploração, né? O que vocês acham? Sim. Sim. Então, tá bom. Vocês sabiam que para cada R$10 de lucro, vou fazer uma continha básica aqui. Para cada R$10 de lucro, só de imposto para o governo federal, tá? Eu não estou falando nem o ICMS, eu não estou falando o INSS, só de imposto para o governo federal. 4 vão para o governo federal. Teoricamente, o governo federal é responsável pelo dinheiro do povo brasileiro. Então, do lucro de cada R$10, 4 vão para o povo. Se vai chegar na mão do povo, são outros 500, sob a forma de imposto de renda de pessoa jurídica e contribuição social que vai financiar as aposentadorias. Então, meus amigos, a primeira enganação que fazem com vocês. Quem diz que o lucro é prejudicial, inclusive os bancos, aliás, os bancos são taxados mais ainda. Quem diz que o lucro é prejudicial está enganando vocês, porque a maior parte daquilo que é lucro vira imposto. Então, se antes da privatização as empresas não davam lucro, qual o ganho da sociedade? Agora, depois da privatização, muitas delas dão lucro. Se dão lucro, geram impostos que são usados no benefício da sociedade. Por exemplo, a Petrobras, ela teve agora 45 bilhões de lucro, não, quase 50 bilhões de lucro. Ela deixou para a sociedade 17 bilhões. 17 bilhões de reais. Deixou à disposição da sociedade. Se vai chegar na sociedade, são outros 500. Por exemplo, ontem estava tramitando na Câmara um aumento para os juízes. Coitados, ganham muito pouco. Parece que a média salarial lá é 48 mil só. Então, estão pensando aí num aumento para os juízes aí, né? Pode sair desses 17 bilhões, quem sabe, né? Mas o fato é que lucro, gente, é muito bom. E se vocês tivessem ações da Petrobras, para cada uma açãozinha que vocês tivessem, vocês iam ganhar R$ 3,70. Entendeu? Por exemplo, a ação da Petrobras hoje fechou a R$ 33,70. Então, se você tivesse poupado ao longo dos anos, tivesse 1.000 ações da Petrobras, você ia ter, agora, dia 20 de maio e 20 de junho, você ia receber R$ 3.700 divididos em 2 vezes. E não ia precisar vender suas ações, não. Você ia receber participação nos lucros. Essa é a minha proposta para vocês. Tirar o véu. Mostrar que tem gente enganando vocês, contando uma história que não é real. Não é real. E mostrar que existem outras possibilidades. Eu vim de uma família muito pobre. Eu não tive a maior parte dos recursos que a classe média teve na minha infância. A única coisa que eu tive de diferente foi a oportunidade de estudar em bons colégios. Eu agarrei essa chance e transformei a minha vida. Um dia, eu já pensei assim. Essa história de que os empresários e o lucro são uma coisa ruim. Mas depois eu entendi que não era bem assim. Essa é uma história que é contada para gerar nas pessoas irritação, raiva, recalque e frustração. Enganar elas. E aí conseguir o seu voto. Então, pensem direitinho sobre isso. Quando uma empresa tem lucro, a sociedade ganha.
quando uma empresa tem prejuízo, toda a sociedade perde. Porque se esse prejuízo persistir, o que vai acontecer com a empresa? Vai quebrar. Os seus colaboradores vão ficar desempregados. Então, o processo é o contrário. A gente tem que torcer para as empresas darem lucro. É claro que devem existir regras. E aí uma outra temática que eu vou ensinar para vocês, que se chama governança corporativa. Vamos lá? Quem mais pergunta? Boa noite, professor. Meu nome é Pablo. Eu queria te perguntar há quanto tempo que você tem de mercado financeiro e o que você vê de diferença de hoje em dia para quando você começou a entender sobre o mercado financeiro. Eu tenho 30 anos de mercado financeiro. Hoje eu sou dono do meu próprio tempo. Imagina, eu sempre quis ser dono do meu tempo. E eu sou dono do meu tempo por quê? Por causa do mercado financeiro. É mais ou menos assim, gente. Se alguém disser para vocês que existe uma regra para ganhar dinheiro no mercado financeiro, eu digo, é mentira. Não tem. Sabe por causa de quê? Se tivesse, ninguém ensinava. Então, regra para ganhar dinheiro no mercado financeiro não tem. Quando eu digo uma regra junte 4 pitadas de Petrobras, balance bem, agora com 3 partes de Vale e uma de Itaú, aqueça 30 minutos, não vai rolar. Não tem receita. Pô, mas então, o que adianta estudar para o mercado financeiro? Quem assistiu o Romário jogar lembra de uma característica dele. O Romário era um cara que jogava parado, não é? Quer dizer, não necessariamente, mas era um cara que jogava na base da oportunidade. Se ele tivesse oportunidade, ele ia lá e fazia o gol. Foi isso que ele fez na Copa de 94, no jogo dos Estados Unidos. O baixinho voou e deu uma cabeçada e meteu a bola lá dentro. O Romário, ele era o trauma de todo treinador, porque ele não ficava na concentração, né? Ele ia para a balada. Mas o cara fazia gol. O que importa? O que ele fazia fora de campo ou o que ele fazia no campo? Eu estou trazendo esse paralelo, não para homenagear especificamente o Romário, mas para dizer para vocês que a comparação que eu faço seria a seguinte. Quem não estuda mercado financeiro nunca vai saber o que fazer. Quem estuda mercado financeiro tem que ficar atento à oportunidade, porque a oportunidade aparece, mas você tem que estar atento e compreendê-la. Normalmente, eu fico com a tela aberta do meu lado 3, 4 horas por dia. O que eu estou fazendo está a tela do home broker aberta. É claro que eu não exagero, né? Eu não vou almoçar com a tela aberta, enfim. Mas se eu estou num momento qualquer, se eu estou lendo, se eu estou escrevendo um livro, aliás, eu estou sempre escrevendo um livro, não é? Se eu estou atendendo um cliente no meu escritório, enfim, se eu estou preparando uma aula para um curso, eu tenho, além do computador que eu estou trabalhando, o outro com a tela do home broker aberta. Às vezes, a bola começa a quicar na sua frente, de repente, e você tem que estar preparado para chutar em gol. Entendeu? Isso são operações com derivativos. É uma outra história, mas vocês vão aprender também. O que eu quero dizer é o seguinte, estudar mercado financeiro importa, porque as oportunidades aparecem e você tem que estar preparado para aproveitar. Entendeu? Entendi. Então, meu nome é Gabriel e tenho 2 perguntas. O que é Bolsa de Valores e quais são elas? A pergunta é essa? Sim. A Bolsa de Valores é um espaço de negociação, onde títulos, que são pedaços das empresas, são negociados e você consegue comprar e vender
a preço de mercado imediatamente. Sim. E a outra? Quais são elas? Então, vamos lá. Se você comprar um carro, o carro tem valor, não tem? Sim. Você estala o dedo e vende o carro? Não, né? Quem tem casa sabe que a casa tem valor, mas quantas pessoas sabem da dificuldade que é vender uma casa? Não é verdade? Agora, no mercado financeiro, isso não acontece. Se você tem uma ação e quiser vender uma ação a qualquer momento, desde que o mercado esteja funcionando, né, de 10 às 5, é só apertar um botão que você vai vender pelo preço de mercado. Então, essa é a principal característica do mercado. Ela dá liquidez, ela transforma os bens, os valores em dinheiro. Isso é muito importante para uma economia. Sim, verdade. Só isso. Tá? Obrigado, viu? Ok. E aí, gente? Mais perguntas? Tem mais. Só um momento. Perfeito. Estão na sala. Eu estava no hemisfério norte, agora estou indo para o hemisfério sul. Opa! Boa noite, professor. Boa noite. Está baixinho, hein? Estou ouvindo, não. Tá sem som. Ouvindo? Dá para ver que está sem agora som aí, tá. que o microfone está arriscado. Está ouvindo? Agora sim. Agora não. E agora? Posso perguntar? Ah, não, Estevam. Pode, estou te ouvindo. Está ouvindo? Eu queria que o senhor falasse... boa noite, meu nome é Gilda, eu tenho 50 anos. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre o Tesouro Direto. Olha, o Tesouro Direto é uma opção. Ele está dentro da Bolsa de Valor? Você negocia Tesouro Direto no mercado financeiro, entendeu? A Bolsa de Valores ela trabalha mais no que se chama mercado de capitais, que é um segmento do mercado financeiro. Entendi. O meu objetivo nessa proposta educacional que eu estou fazendo para vocês é orientar vocês a usarem o mercado de capitais, o mercado acionário. E aí você pode me perguntar, mas eu que tenho 50 anos, você acha que vale a pena? E eu respondo para você da seguinte forma, você espera estar viva e com saúde daqui a 10? Eu acho que vale a pena, sim, claro. Daqui a 20 anos eu estou formada em serviço social e com investimento na Bolsa, porque eu vou fazer o curso. Então... Na UERJ, gritaram ali na UERJ. Olha só, se você pretende estar bem e com saúde daqui a 10 anos, a Bolsa é para você. A Bolsa é para você, é para qualquer pessoa que esteja disposta a poupar recursos de uma maneira mais eficiente. Essa é a questão. Vocês têm que compreender que isso pode mudar a vida de vocês, pode mudar a vida dos filhos de vocês. Isso é muito sério, gente. Tá certo. Atravessar a sala novamente. Quem quer perguntar? Espera aí. Agora eu estou indo para o hemisfério sul. Ok. Espera aí, só um momento. Professor? Sim. No caso, os investimentos que tem dentro dos próprios bancos, contam como na Bolsa de Valores? Desculpe, deu uma falhazinha na hora que você falou. Podia repetir? Sim, com certeza. Os investimentos que tem dentro dos bancos, tanto digital, tanto os normais presenciais, é incluído na Bolsa de Valor? Eu vou falar uma coisa que os bancos não gostam. Mas quando o gerente da sua conta te oferece alguma coisa, essa alguma coisa não é que ela seja ruim,
mas ela é muito boa para o banco e não tão boa para você. A minha proposta é diferente. Eu vou fazer você, de fato, entender como é que você pode fazer uma aplicação financeira com bom resultado. Entendi. Por exemplo, o banco, eu vou ensinar isso no curso. O banco tem como referência uma coisa chamada CDI, Certificado de Depósito Interbancário. Ele paga para uma pessoa, no máximo, para quem tem uma conta simples, 100% do CDI. A minha carteira pessoal, ela está rendendo hoje 5 vezes o CDI, para você ter uma ideia. Então, o CDI está na faixa de 3,5%, a minha carteira pessoal está rendendo 17%, agora até maio, entendeu? É isso. Sim. Professor, hoje eu fiz uma coisa sem entender, na verdade, né? Que eu estou querendo juntar dinheiro, e aí eu vi que eu usando muito o meu cartão digital, que até está no Nubank, estava rendendo centavos por eu estar deixando dinheiro guardado. E aí hoje, por acaso, eu descobri... Só baixa aqui que eu não estou me vendo, não. Eu descobri a opção de dinheiro guardado, que aí o senhor acabou de falar também do CDI. E ele rende 100% do valor se eu tirar a qualquer momento. E se eu tiver uma data específica, tipo, por semestre, se eu não me engano, acho que era só... não, acho que era 3 meses. Se eu tirasse só em agosto ou outubro, rendia 107%. Isso também 107% do CDI, isso. Isso se enquadra no que o senhor está explicando, né? É parecido, só que o que eu estou falando com vocês é um pouquinho diferente. O que eu vou ensinar para vocês é vocês comprarem ações. É outra... É um outro tipo de investimento. Não que isso que você esteja fazendo seja ruim. A gente antes vai fazer um curso de educação financeira para mostrar para vocês a importância de vocês gerenciarem 2 coisas. A primeira é o tempo e a segunda é o dinheiro. Eu tenho uma frase que eu gosto de usar, que é a seguinte: com relação ao dinheiro, existem 2 situações. Ou você controla o dinheiro, ou ele controla você. E é você que faz essa escolha. Entendeu? Entendi. Então, no caso, esse tipo de investimento não é prejudicial para a gente? Não é. Não é. Tá o que eu bom, estou querendo mostrar para vocês é que vocês têm outras opções. Entendi. Entendeu? Obrigada, professor. Vou passar aqui para a próxima aluna. Tá certo. Quem quer perguntar? Só um momento, que agora eu vou para o hemisfério leste. Tá certo. Professor, meu nome é Camila, eu tenho 21 anos, eu queria saber se é muito caro investir na Bolsa de Valor. Não é caro, não é caro. A gente primeiro vai começar com uma proposta de educação financeira. Uhum. E a educação financeira é mais ou menos o seguinte: não importa quanto você ganhe, não importa. O que importa é que no final do mês tem que sobrar dinheiro ao invés de sobrar mês. Esse é o segredo. Quem consegue isso tem condições, sim, de aplicar no mercado. Essa é a primeira regra. Não pode sobrar mês, tem que sobrar dinheiro. Essa é a regra básica. Mas como é que eu faço para ganhar dinheiro? Ou gasta menos, ou trabalha mais, ou as 2 coisas. Não tem atalho. E aí a gente vai ver as opções. Existem opções empreendedoras, existem várias opções. Não é? Quem é disciplinado, quem é sistemático, quem é metódico, quem acredita em si mesmo, porque tem que ter isso. Só ganha dinheiro na bolsa quem acredita nele mesmo. Entendeu? Entendi, professor. Obrigada. Tá certo. Tem mais? Então, peraí. Você vai perguntar agora. Agora eu vou... Não é não. Peraí, deixa eu atravessar aqui.
Obrigada, Estevão. Boa noite, meu nome é Juliana, tá ouvindo? Estou ouvindo, estou ouvindo. Tenho 32 anos. Eu queria perguntar qual é o valor mínimo da aplicação e qual é o tempo de retorno, o menor tempo de retorno. Olha, existem opções em que a gente pode comprar ações pagando pouco. 1, 2, 3, 5, 6, 10 ações é possível, entendeu? Então, eu diria para você o seguinte, que hoje uma pessoa... uma pessoa com 300, 400, 500 reais já pode pensar em entrar na Bolsa. Agora, essa é uma proposta de longo prazo. Então, o dinheiro da Bolsa tem que ser um dinheiro que você não vai precisar dele no curto prazo. O dinheiro da Bolsa é um dinheiro que vai fazer você ganhar dinheiro. E qual é o tempo de retorno, tipo, da participação de lucros, um exemplo? Quando você tem uma ação, no momento que você tem uma ação, você já ganha. Entendeu? Você vai perceber que você ganha. A questão é, nós temos que ter bastante disciplina para manter o dinheiro lá. Esquecer que ele existe. Com o tempo, você vai perceber que esse dinheiro começa a te dar retorno. Por exemplo, tem ações que dão retornos de 10% ao ano, sem você precisar vendê-la, fora o que ela valoriza. Então, imagina, se você tem 10 mil reais, você vai ganhar R$1.000 de lucros todos os anos. Entendeu? Então, é uma questão de acumulação. A Petrobras, no último ano, a Petrobras deu 30% de retorno para quem tem ações da Petrobras. Então, por exemplo, se você tivesse 10 mil reais em ações da Petrobras, você estaria ganhando, de novembro para cá, 3 mil reais. 30%. Entendeu? De participação. Então, é a questão de você acumular. Você vai acumulando, acumulando, esquece que você tem aquele dinheiro ali. Daqui a algum tempo, você está tirando renda dali. Esse é o segredo. Se eu tirar o dinheiro, tipo, eu botar e tirar, tem um tempo mínimo ou eu perco esse dinheiro? Não, você pode comprar uma ação hoje e vender ela amanhã. Mas, se você fizer isso, você nunca vai acumular patrimônio. Olha só, preste atenção. Tem gente que paga Previdência Complementar. Tem gente que paga o INSS, não é isso? Para aposentadoria no futuro. Quando você está empregado, você recolhe dinheiro para o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o FGTS, que as pessoas sacam quando são demitidas. Todos esses valores aí, já reparou que ninguém mexe até acontecer alguma coisa? Até a pessoa se aposentar, até a pessoa ser demitida. Tem sempre um evento, só que eles rendem muito pouco. O que eu estou propondo para vocês é alguma coisa, é um bolo que cresce mais rápido, mas que quanto mais tempo você deixar e acumular, mais retorno vai te dar. É uma questão de disciplina. Por exemplo, uma pessoa de 20 que tira aos 40, vai ver que ganhou um dinheirão. Pode mudar de vida. Entendeu? Então, é como se você estivesse plantando o seu futuro. E tudo na vida são escolhas. Eu posso perder o dinheiro de uma hora para outra, desvalorizar? Olha, dependendo das ações que comprar, não. Não perde. Existem ações de empresas que dificilmente vão quebrar. E isso a gente vai mostrar no curso. Entendeu? O dinheiro você não perde da hora para outra. Por exemplo, em 2008 teve uma queda da Bolsa. Não sei se alguém lembra disso. Né? A crise de 2008. Ocorreu a quebra da Bolsa. A Bolsa desabou. O que você faz quando as ações caem? Se elas caírem, você tem 100 mil reais lá em ações, elas passam a valer 40 mil. O que a pessoa sensata tem que fazer? Pegar o dinheiro? Não, né? Hã? Vender e pegar o que restou do meu dinheiro. Não. Muito pelo contrário. Se você vender, você passa recibo no prejuízo. Você tem que segurar e saber que um dia vai voltar para o lugar, como sempre voltou.
A Bolsa não foi feita para os desesperados. Inclusive, até pensar em comprar mais, de repente. É o momento de comprar. Existe um investidor chamado Warren Buffett, que ele diz o seguinte: a gente tem que comprar as ações ao som dos canhões e vender ao som dos violinos. Quer dizer, os canhões é quando a Bolsa está caindo, é a guerra. E os violinos é quando está tudo bem, que ela está valorizada. Entendeu? Entendi. Mais alguém quer perguntar? Eu acho que cessaram as perguntas. Então, tá bom. Olha só, deixa eu dar mais um aviso, professor. Sim, pode dar. Essas lives, elas vão ficar gravadas no YouTube, mas elas sempre vão ocorrer na parte da tarde. Eu não sei se a adesão para ao vivo vai ser muito grande, né? Porque eu imagino que todo mundo aí que esteja com vocês a esse horário é porque trabalha durante o dia, correto? Sim, sim. Deixa eu só te fazer uma outra pergunta, Cova. Essas lives vão ser em que horário na parte da tarde? Quais os dias? Olha, o dia vai ser com bastante flexibilidade, porque o que acontece? Eu tenho uma atividade profissional, eu tenho um escritório de consultoria e uma empresa educacional. Embora eu trabalhe na parte da manhã no home office, em casa, na parte da tarde é que eu vou para o escritório e lá é que eu tenho a infraestrutura para fazer a live. Então, ela vai ocorrer sempre entre 14 e 16 horas, não esse tempo todo, né? Mas pode começar 1h30 e acabar, sei lá, 14h30, pode começar 15 horas e acabar às 16. No máximo, até 16h30 vão ser os horários que eu vou fazer isso. Mas, independente disso, eu vou procurar dar um suporte grande também via chat, no e-mail de contato da empresa, porque a gente vai fazer, na realidade, eu vou matriculá-los em um curso preparatório. Para aqueles que concluírem, eu vou, inclusive, emitir um certificado, tá? Em módulos. E a gente vai caminhando, vamos avançando nisso. A proposta é uma proposta de educação continuada. Show. E lá na frente, eu quero que vocês abram uma conta numa corretora para entrar num clube de investimento junto comigo. Entendeu? A vantagem do clube de investimento é que vocês colocam pequenos valores. Mas só quem pode mexer no dinheiro é vocês, tá? Isso é muito importante. Cada um abre a sua conta e aporta dinheiro no clube. Cova, eu tenho, inclusive, aqui um aluno que ele já é linkado a uma corretora. Certo. Legal, né? Bacana, isso é muito importante. Se for da XP, inclusive, vai melhor poder... ainda. Porque aí vai poder migrar, porque a gente aqui é parceiro de uma corretora vinculada à XP. E aí eu só tenho alçada ou capacidade de interlocução com essa corretora. Ela, inclusive, é uma dessas patrocinadoras aí do livro. Se vocês procurarem aí, BRA. É lá que a gente vai ter até uma sala para marcar eventos. Vocês vão poder, eventualmente, ir até lá, encontrar comigo e a gente debater finanças no auditório. Mas isso lá na frente, tá? Não é agora, quando dobrar a esquina, não. São passos que a gente vai ter que galgar. O meu papel é colocar vocês no mercado financeiro. Vocês e quantos mais queiram. Que fique bem claro isso. Essa é uma proposta abrangente. Eu quero que vocês tenham educação financeira, educação para o mercado, porque isso é educação para a vida. Okay. Tudo certo? Posso entrar também? Pode. Eu quero entrar nessa, hein? Andréia, você já está convidada de saída, né? Obrigada, eu vou. Você está convidada de saída. Eu sou ignorante em investimentos, zero à esquerda. Você está convidada de saída, entendeu? Eu vou Vamos junto, pessoal. Eu vou nessa. Quero saber como é. A Renata está sem som. Está falando lá, mas está sem som. Eu já copiei o link.
Nick. Ih, o Nick já está comigo há um tempão, Renata. Vocês estão levando a farinha, a Renata está trazendo a farofa, tá? Ih, eu tô com a farofa pronta já. Mas Até olha botou só, bacon, né? eu tenho um pedido adicional. Sim. Eu preciso que vocês divulguem essa iniciativa. Isso para mim é o de menos. Ela não pode ficar restrita a vocês, não. Nós temos que fazer uma revolução social a partir do mercado financeiro. Olha que coisa maluca, hein? Vamos fazer uma revolução nunca foi isso social. tão falado, né? Hã? O investimento, o mercado financeiro nunca foi isso tão falado, assim, nunca se falou tanto, né? Pois é. Então tem que abrir para todo mundo. As pessoas têm que entender. Até para não cair no conto do vigário. No conto do vigário, isso aí. É isso aí. Eu já caí muito, Fábio. Não acreditar em promessa. Você bota o dinheiro aqui comigo que eu te dou 10% ao mês. Não existe isso em canto nenhum. E você acredita? É verdade, é verdade. São duas regras que eu falo. Se alguém disser para vocês que tem uma técnica que ensina a ganhar dinheiro, eu só conheço uma: trabalhar e poupar. É verdade. Qualquer coisa diferente disso é atalho e costuma, no final, não dar muito certo. Né? É verdade. A gente ou quer dá muito agradecer, prejuízo, né, ou dá muito prejuízo ou dá cadeia. Né? Mas, enfim, são escolhas. A gente quer agradecer por essa oportunidade. Aqui, a galera do Gol de Letra, do pré-vestibular, entendeu? E a gente está muito interessado em fazer e vamos fazer contato. Fique certo. Puxa, disso. legal. Eu é que estou imensamente honrado em ter a oportunidade de me apresentar aqui e oferecer essa troca, não é, que é tremendamente enriquecedora. Talvez vocês não imaginem o quanto isso seja importante para mim, nessa altura da vida em que eu me encontro, me sentindo útil em transmitir aquilo que eu aprendi. Obrigado, hein? Tá certo. Valeu, gente. Aguardo vocês. Valeu demais aí. Poxa, super obrigada, hein? Muito obrigado, Andréia. Muito obrigado, Renata. Muito obrigado. Galera, mesmo. olha só, boa noite. Foi muito bom estar com vocês novamente. Assim, pena que não presencialmente, né? Mas espero em breve estar aí de novo. E vocês já começaram a lucrar, gente, né? Já está lucrando, porque pega esse link aí. É verdade. Já começamos a lucrar de agora. É verdade. Não é? Poxa, um apoio desse, uma oportunidade dessa, é imperdível. Imperdível. Muito não obrigado mesmo. Tá, legal, um beijão gente. em todos vocês. Valeu. Estevão, super obrigado aí pelo teu apoio de sempre, tá bom? Tá bom. A Crislane Muito precisou obrigada, sair, mas gente. eu já agradeci a ela. Tá bom. Um abração para vocês. Ótima Valeu, noite. beijo, galera. Beijão. Tchau, bom descanso aí, gente. Tchau. Tchau.